estão presos com os seus filósofos e as suas filosofias. Eles estão vidrados nas suas filosofias, mas a palavra que Paulo prega faz os mortos ressuscitar. Ei, glória! A palavra que Paulo prega na Grécia faz os enfermos serem curados, e as tecnologias gregas não entendiam a unção. Era motivado pelo Espírito Santo a realizar em terras gregas. Aleluia! As barreiras do país são rompidas. E Paulo continua pregando. Paulo continua ensinando. Alguém que diz que Paulo é um fermento que Deus vai usar para fazer expandir a massa chamada igreja primitiva. Porque através de Paulo, portas vão se abrir, cidades vão conhecer o Evangelho. Mas, como nem tudo é um mar de rosas, Paulo começa a ser julgado. E não é morto antecipadamente, porque todos sabem que ele tinha cidadania romana e tinha algumas regalias referente à corte que ele era julgado. Mas mesmo assim, Paulo enfrenta prisões. Paulo estava em cárcere em muitas ocasiões, mas as algemas, as rupturas, as grades não impediram o Evangelho de ser pregado através de Paulo, porque a Bíblia vai dizer que Paulo não pode ir, Paulo não pode chegar, Paulo não pode estar, mas Paulo vai começar a escrever. E de dentro da cadeia ele está pregando para Roma. Aleluia. De dentro da cadeia ele está pregando para regiões do mundo. Então Paulo começa a escrever. Paulo escreve uma carta aos Romanos, Paulo escreve uma carta aos Filipenses, Paulo escreve uma carta aos Efésios, Paulo escreve uma carta aos Colossenses, Paulo escreve uma carta a Filemon, Paulo escreve uma carta a Tito, Paulo escreve 1ª e 2ª Coríntios, Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, Paulo escreve 1ª e 2ª Timóteo. Ou seja, ele não pode estar, mas ele está pregando da mesma forma, porque Jesus vai te pegar e vai te dar estratégia. Ele vai te dar estratégia. Eu não sei cantar, ele vai te dar estratégia. Eu não sei pregar, ele vai te dar estratégia. Eu não sei tocar um instrumento, ele vai te dar estratégia. E você será usado na mão de Deus. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, faltam 10 minutos. E Paulo, ele tinha uma particularidade parecida com a de Jesus, porque ele também pegava coisas terrenas para explicar coisas celestiais, coisas naturais para explicar coisas sobrenaturais. Jesus fez isso. Pega um casamento judeu e explica como será o arrebatamento. Pega ovelhas e um pastor e explica como é o seu amor pelos seus. E da mesma forma, Paulo vai dizer que é um corpo. E Paulo vai dizer que nós somos o corpo? Não. Eu sou o corpo? Não. Paulo vai dizer no texto que nós somos membros. O corpo é a igreja. O corpo é só um. Nós somos membros do corpo de Cristo. E Paulo vai dizer que cada um tem uma função. Um é a mão, outro é o pé, outro é o joelho, outro é o tornozelo. Paulo vai dizer que cada um tem uma função.
E eu estava fazendo algumas analogias, observando a anatomia humana, porque a anatomia humana é muito interessante. E observando a anatomia humana, eu parei para pensar em uma coisa. Normalmente, os membros mais importantes são os membros que menos aparecem. Os membros mais valiosos são os membros que menos aparecem. Eu não consigo viver sem um pulmão, sem o coração. Eles não aparecem, mas são essenciais para o corpo estar saudável. Eles não aparecem, mas são essenciais para o corpo permanecer e continuar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez o teu nome não está no cartaz, talvez a tua foto não está no banner, talvez o teu nome não está na rede social, talvez o teu nome não está alinhado com alguma coisa que te coloque em destaque. Não tem problema. Membro valioso normalmente não aparece. Ele faz o sangue correr, ele faz o corpo ser corpo e continuar a sua jornada. Talvez você não apareça, mas você tem valor. Você é importante para Cristo. Você é importante para o corpo. Você tem uma função. Ninguém te vê na madrugada orando. Todo mundo me vê pregando aqui, mas ninguém te vê na madrugada orando. Todo mundo vê alguém cantando aqui, mas ninguém vê o jejum que você faz. Não aparece. Eu estou vendo que ninguém vê. Ei, glória! Eu estou indo aonde ninguém está indo. Aleluia! E membro que não aparece também é membro. E membro que não se vê também é membro. Também tem importância. Eu lembro da história de uma irmã que é um membro que não aparecia. E essa senhora me contou uma história, irmão Anderson. Ela não prega, ela não canta, ela tem dificuldade, ela não se enturma. E ela tinha um sonho de ter um filho. Essa irmã me contando esse testemunho, eu achei interessante. Mas ela não podia ter um filho. E no meio dessa turbulência toda, o médico disse para ela: você tem um tumor no útero e precisa esperar para a cirurgia e ser tratada. Não tem como ter um filho, não tem como gerar um filho hoje no seu útero. Mas ela ora a Deus e ela engravida. Porém, a criança, o feto, não gera. Na primeira tentativa, o feto não gerou. Ela não desiste e tenta de novo. Ela é um membro escondido. Ninguém vê a dor, ninguém enxerga a dificuldade. Ela não tinha dificuldade em estar com as pessoas, em compartilhar. E na segunda vez ela tenta engravidar, e mais uma vez o feto gera até o quarto, até o quinto mês, e acaba que falece, que não consegue vir à vida. O médico a chama e a diz: senhora, você precisa parar com isso, você precisa desistir disso. Há um tratamento médico primeiro. Ela tenta pela terceira vez e não dá certo. Ela tenta pela quarta vez. Repita comigo: 4 vezes. 4 E vezes. não deu certo. Mas na quinta vez, um membro que ninguém vê, um membro escondido, faz um concerto com Deus, algo que ninguém viu, algo que ninguém enxergou. E na quinta vez, essa irmã é curada.
e dá luz ao menino. Aleluia. É interessante. Aleluia. Essa irmã me conta emocionada esse testemunho. E ela disse para mim, meu filho, foi assim que você nasceu. Deus está vendo, Deus está participando, Deus está compreendendo, está escondido, mas Ele está vendo. Ninguém sabe, mas Ele está vendo. Ninguém vê, mas membros que não aparecem, mas que são valiosos. Aleluia. Segundo ponto que eu encontrei nesse texto de Paulo: os membros são importantes, não aparecem, têm valor. E eu aprendi outra coisa. Esses dias eu machuquei o pé, mas eu não arranquei meu pé fora, porque eu preciso do meu pé. Outro ponto que eu aprendo quando Paulo diz que nós somos membros é que membro machucado continua sendo membro. Aleluia. Membro doente continua Aleluia. sendo membro. Membro quebrado continua sendo membro. Membro com dor continua sendo membro. E o mais interessante é que quando eu machuco a minha mão esquerda, é a minha mão direita que ajuda a mão esquerda a se curar. É com a mão direita que eu aplico um creme, é com a mão direita que eu faço uma massagem. Sabe o que Jesus está dizendo essa noite? O membro que está machucado, ele não pode ser arrancado do corpo jamais. Ei, glória. Ele não pode ser arrancado do corpo jamais. O outro membro vai se sobrecarregar, mas os dois vão estar machucados. Eu vou usar mais o outro, mas os dois vão continuar no corpo. Eles vão continuar, eles vão continuar. Deus diz essa noite: pega o membro quebrado, pega o membro machucado, pega o membro com dor. É tempo de curar. Glória a Deus. Membro machucado é membro. Membro sangrando é membro. Membro que sofre ainda é membro. Membro que tem dor ainda não é membro. Tem que tomar remédio, mas continua sendo membro. Ele tem que ser curado, mas continua sendo membro. Ele sente mais dor que os outros, mas continua sendo membro. Ele vê a cicatriz, mas continua sendo membro. Os membros machucados. Porque Jó, já sou uma viola, está num estágio de calamidade. Jó é um membro machucado. E o pior é que Jó não sabe aonde ele se machucou. Jó não sabe aonde ele bateu. Jó não sabe aonde ele quebrou o membro. Mas ele está destruído. Só que é engraçado que o membro machucado ele faz fisioterapia. Aleluia. O membro machucado ele sente mais dor que os outros, mas ele tenta até não aguenta mais. O pé que faz fisioterapia, ele tenta dobrar até não aguentar mais. Ei, O joelho glória. que faz fisioterapia, ele tenta dobrar até não aguentar mais. E Jó no pó, destruído, perdeu casa, perdeu 10 filhos, perdeu bois, perdeu ovelhas, perdeu campos, perdeu ouro. Ei, Está em glória. cima de um monte de cinzas. Reúne seus amigos e Jó faz um jejum de 7
7 dias. Jó faz um tratamento de 7 dias para ver se o membro é curado. Mas tem tratamento que precisa ser prolongado. Para o judeu, 7 dias de jejum resolveriam qualquer coisa, mas para Jó não resolveu. Sabe por quê? O remédio que dá certo para um membro pode não dar certo. Aleluia. O tratamento que dá certo para um membro pode não dar certo para outro. Os amigos de Jó disseram: fizemos o jejum de 7 dias. Tu pecou, Jó. O que tu fez? Jó disse: eu não sei onde eu machuquei o meu membro, mas em cima das cinzas Deus estava fazendo uma fisioterapia no membro machucado. E quando dizem para ele: tu pecou, Jó, tu errou, Jó diz: eu posso até morrer nesse estado, mas o meu Redentor. Ei, Eu glória. estou machucado, mas eu estou vivo. Eu estou machucado, mas eu estou aqui. Eu estou machucado, mas eu falo com Ele. Eu estou machucado, mas eu ainda acordo de madrugada. Eu estou machucado, mas eu ainda consagro. Eu estou machucado, mas eu ainda jejuo. Eu estou machucado, mas eu ainda dou glória. Eu estou machucado, mas eu ainda falo em línguas. Eu estou machucado, mas eu ainda clamo. Eu estou machucado, mas eu ainda choro. Eu estou machucado, mas eu vou para EBD. Eu estou machucado, mas eu vou para Eu estou machucado, mas eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Aleluia. Meu Redentor ainda vive. Se coloque de pé, irmãos. Só deu para citar 2 pontos aqui. Aleluia. Aleluia. Para a gente não acabar sem introdução. Paulo disse que é um corpo. Paulo disse que há membros. Cada um tem uma função. O que a mão faz, o pé não faz. O que o ombro faz, o joelho não faz. Cada um tem uma função. Mas Paulo diz, em 1 Coríntios 1:18, que esse corpo não anda sozinho. Paulo diz, e Jesus Cristo, o cabeça, o cabeça, o cabeça, Aleluia. o cabeça, o cabeça. A mão mexe porque a cabeça pensa. O pé, as pernas caminham porque a cabeça pensa. Aleluia. A mão levanta e abaixa porque a cabeça pensa. Sabe o que Deus fala comigo essa noite? Para de tentar entender, para de tentar querer fazer movimento que não é para fazer, de querer tentar andar onde não é para andar, de querer tentar fazer argumentos que não quer, que não é para fazer, gesticulações que não é para fazer. Deixa a cabeça guiar. Cabeça é só uma. Aleluia. Somos os membros. A igreja, não nós, a igreja é o corpo. E Cristo é a cabeça. Aleluia. Fechei a Bíblia. Vocês já viram um corpo sem cabeça? Vivo, você já viu? O corpo caminhar sem cabeça? Andar na rua sem cabeça? Aonde o corpo vai, a cabeça vai junto. Aleluia. Então,
Se a cabeça vence, o corpo vence. Se a cabeça triunfa, o corpo triunfa. Se a cabeça tem poder, o corpo tem poder. Se a cabeça tem unção, o corpo tem unção. Crente não tem medo de assombração, não tem medo de macumba, não tem medo de obra maligna, não tem medo de demônio, porque ele está inserido na cabeça. Minha cabeça tem poder.